Olá, senhores. Vamos começar mais uma aula online para o 8º ano. Corre lá, pega sua apostila, então, rapidinho. 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Certo. Vamos começar a nossa aula com aquele roteiro que já está meio conhecido, né? Primeiro aspecto que temos que falar, questão dos avisos. Produção acadêmica. Faça os exercícios, as atividades que são postadas lá por mim, pelo professor Diego, para que você não perca nenhum aspecto do nosso estudo. Como assim, professor? Ah, mas eu perdi uma lá, professor. Não tem problema, está aberto lá no sistema para que você possa voltar e fazer a primeira lá das produções acadêmicas, a segunda, a terceira e conseguir lazerar tudo isso aí, não só por uma questão burocrática, mas sim por uma questão do estudo. Porque é lá que você consegue ver quais são as suas dúvidas, se você compreendeu o conteúdo ou não. Lá eu posso te auxiliar pela questão do chat, respondendo ou retirando alguma dúvida que tenha ficado da explicação que foi feita aqui na questão da aula online. Certo? Então, volte se você não fez e faça todas as atividades. Se você já fez e continua aí, tem muitos alunos que até estão nesse período acompanhando bem, continue fazendo. Aquele recado para o Ângelo quase ganhou a corrida de orientação, faltou uma só, mas se quiser continuar antes de ver a devolutiva, porque as devolutivas das atividades também estão lá no portal Unimestre. Então faz lá, você pode tirar as dúvidas com o professor, tirar as dúvidas com a devolutiva, com o arquivo de devolutivo. Então, é um jeito bem simples, só entrar e fazer lá a nossa atividade de produção acadêmica. Por que é importante esse estudo? No primeiro bimestre, vamos ter a avaliação mais para frente, vamos conversar sobre isso. E agora já entramos no segundo bimestre, precisamos compreender o conteúdo. Como não estamos no momento de presencial, esse é o nosso momento de estudo, a partir dos campos que tem no Unimestre. Certo? Posto isto, eu vi que na nossa produção acadêmica anterior, alguns tiveram muita dificuldade. Até estranhei um pouquinho, no entanto, eu estou aqui para tirar todas as dúvidas. Eu fiz uma pergunta lá que, de modo, seria simples de responder. Quais eram os esportes de invasão que a gente iria estudar nesse período? Tivemos algumas respostas bem distantes do que é o nosso estudo. Então, eu vou fazer uma revisão rápida para depois acabarmos com a questão lá de estratégia e tática. E já entrarmos no rugby um pouquinho. Como assim, professor? Aí eu já falei quais são os dois esportes. Quais esportes? Primeiro, esportes coletivos de invasão. O que é isso? São esportes em que eu tenho que invadir. A característica está lá na página 4. Então, se você tem dificuldade, quando o professor explicou, foi lá fazer a produção acadêmica, procura na apostila. Porque vai ter a forma lúdica, a forma científica, que o professor também explica, e também tem a questão do conteúdo. Ah, professor, mas eu não tenho a apostila ainda. Não tem problema, é só prestar atenção lá na aula. Tudo que está na apostila, o professor Diego explica aqui para você, certo? Assim, o que é um esporte de invasão? É um esporte que eu tenho que invadir o campo adversário para fazer o meu gol, fazer o meu try, no caso dos dois esportes que nós estudaremos, o rugby e o futebol de campo, certo? Existem outros esportes de invasão? Existe. O handebol é um esporte de invasão? Sim. Só que na minha questão lá de produção acadêmica, vai estar certo se eu responder handebol? Não. Por que não? Porque é a questão do que nós estudaremos segundo a apostila. Mas, para o teu conhecimento, handebol é esporte de invasão? Sim. Basquete é esporte de invasão? Sim. Certo? Seguindo a nossa apostila, entramos na parte mais complexa. A parte que falava sobre futebol, tática e estratégia. Foi a aula lá que o professor pôs o campinho de futebol e nós começamos compreendendo, ou tentando compreender, o que era tática e o que era estratégia. Muito se confunde. Então, pegamos lá o primeiro momento
E a gente pode chegar lá naquele quadradinho meio alaranjado e ler o conceito, que ele é bem complexo, como eu comentei na outra aula. E daí fiz uma leitura básica, você seguiu comigo, e daí eu disse, sabe qual que é o jeito mais simples de você compreender o que é tática? São as ações dos jogadores dentro de um coletivo, certo? Dentro de um coletivo, dentro de um esquema tático. Dentro desse esquema tático, ele faz aquilo que está dizendo ali, ó, que são, com a base na experiência lá do esquema tático, ele vai ter a sua capacidade de percepção, antecipação, reação e imaginação. Quais são os esquemas táticos? Os esquemas táticos é como ele se posiciona lá. Ah, o time vai jogar no 4, 4 jogadores na defesa. Daí mais 4 no meio de campo. Então, 4, 4 e 2 no ataque. Ele completa lá os 10 jogadores. Na verdade, são 11 jogadores. O professor mandou você guardar isso. São 11 jogadores no futebol de campo, mas são 10 que aparecem no esquema tático. Então, qual que seria um esquema tático para entender o que é tático? Esquema de 4 jogadores na defesa, 4 no meio e 2 no ataque. Vamos entender a tática dentro desse sistema apenas. Primeiro, então, se ficou confuso da outra aula. Dentro desse sistema, 4, 4, 2, os 4 jogadores, eles vão fazer isso que a apostila está dizendo aqui, ó. Esses 4 que estão lá no fim do campo, lá na defesa. Eles vão fazer as ações de defesa para a direita, esse aqui, ó, para a direita, para a esquerda. Os 2 do meio vão marcar para frente, para trás, tudo nessas ações de defesa. Mas como que ele sabe que é para a direita, para a esquerda, para frente, para trás? É o que está nos dizendo ali, ó. Ele vai ter a capacidade de percepção, antecipação, reação e imaginação. Mas tudo dentro dessa área de jogo. Tudo dentro dessa tática ali que os 4 são os da defesa. No meio de campo a mesma coisa. Os 4, eles vão imaginar, vão pensar, vão perceber, que é esse sistema de percepção do que vai acontecer. Se ele tem que ir mais para a direita no meio de campo, mais para a esquerda, mais para frente, mais para trás. Certo? Lembrando, por que eu estou dizendo direita para cá? Você vai dizer, ó, professor, você está apontando para a esquerda. Não, o meu time está atacando para lá, então aqui é o lado direito do meu time. Certo? Temos mais algumas questões. Um sistema tático 4-4-2 seria isso, os 2 atacantes, eles fariam essa percepção, essa imaginação, todas as jogadas dentro do ataque, da parte ofensiva do campo. Tranquilo? Isso seria a tática. Mas ainda temos a estratégia. Daí eu chego lá em estratégia, e a estratégia começa lá, o conjunto de especificações concebidas para dar suporte às ações coletivas dos jogadores de uma equipe. Isso é definido por o conceito de estratégia. É complexo você entender. Então eu pus lá os jogadores no 4-4-2. Por exemplo, agora o meu jogador aqui, ó, eu sou o zagueiro. O que eu tenho que fazer? Ah, eu não sei. Ah, eu sei que é para cá, para frente, para trás. São as ações básicas. O treinador da minha equipe diz, ó, professor Diego, você vai ter que ir sempre para o lado em que o atacante da camisa 10 vai. Então você vai para onde ele for, você vai atrás, porque eu vou fazer uma estratégia de marcação individual. Para o atacante lá, você vai se movimentar sempre por trás dos zagueiros. Sempre você vai correr por trás dos zagueiros. Isso é uma ação individual dentro do jogo coletivo. Essa ação da estratégia, ela pode ser individual, mas ela também pode ser coletiva. Qual que vai ser a nossa estratégia de jogo? Nós vamos ficar do meio para trás, fazer esse 4-4-2, só que só na metade do campo. Uma linha de 4 jogadores para defender, uma de meio campistas e uma de atacante, com os 2 atacantes. Isso é uma estratégia de jogo. Certo até aí? Eu vou dar um exercício bem básico para você entender a diferença de tática e estratégia. Na verdade, você vai entender o que é uma estratégia, se você ainda tem dúvida. Para você fazer isso, você vai utilizar
uma parede da sua casa, pode ser apartamento. Ah, professor, eu moro em apartamento. Não tem problema, você faz no apartamento. Mas pode ser num espaço mais aberto. Você vai fazer uma disputa de pênaltis. E antes da disputa de pênaltis, você vai escrever num papelzinho lá. Por exemplo, o professor Diego vai jogar lá contra o cachorro dele. O cachorro vai no gol e o professor Diego vai cobrar o pênalti. Eu vou escrever todos os pênaltis, vou cobrar bem forte. Cobrei todos os pênaltis. O goleiro, se ele conseguir adivinhar qual era a estratégia que estava escrita lá, o goleiro vence a partida. Ah, mas ele tomou 5 gols, professor. Não importa, ele desvendou qual era a tua estratégia de jogo. Como que pode ser uma outra estratégia numa cobrança de pênalti? Vou cobrar todos os pênaltis na direita e alto. Nossa, mas como assim na direita e alto? Sim, daí eu faço todas as cobranças. Claro que eu vou escrever a estratégia lá para fazer a cobrança. Não vou mostrar para ninguém. Deixar de lado. Vou fazer as 5 cobranças da mesma forma. Se ele não descobrir a estratégia, não tem problema. Você conta o número de gols que você fez nas penalidades e logo depois quem estava no gol vai jogar ou vai chutar o pênalti. Também vai cobrar 5 e vai proceder da mesma forma. Assim você vai conseguir vivenciar o que é uma estratégia, se você está com dúvida. Além desse exercício prático, você pode fazer, professor, vou fazer no apartamento dentro de casa. Faz com bolinha de papel, certo? Por quê? Para que o importante não vai ser quem vence, mas é a questão disso, de como que você vê uma estratégia de jogo. Dá para você compreender o conteúdo assim. Ainda vai ter lá na produção acadêmica outra atividade relacionada a isso, a esse conteúdo de estratégia e tática do futebol. Mais para frente no nosso conteúdo, temos a questão do histórico do rugby. Eu vou deixar só uma questãozinha para você entender como o rugby ele surgiu. Ele parece uma história que é ficção, mas é verdade. Lá nessa parte daí você já lê ela. Na próxima aula a gente vai começar daqui novamente. Se você não sabe, o William Webb, ele estava lá no meio da escola dele e daí ele estava vendo alguém jogando um jogo com base no futebol, certo? Que eu ainda estava na questão de criação do futebol, você viu lá no 6º ano. Daí ele meio que se indignou com aquilo. Ele estava achando muito chato. Ele simplesmente se levantou de onde ele estava, pegou a bola e saiu correndo. Acredito que foi daí que tiveram a brilhante ideia de dar um tackle nele, que é aquele agarrão para deixar a pessoa no chão. O rugby surgiu dessa história, por incrível que pareça. O histórico do rugby começa com William Webb. Você tem que guardar esse nome. O William Webb era um aluno e ele estava cansado lá de ver os caras jogando futebol, as outras pessoas jogando esse jogo com base no futebol, que não se sabia se era futebol bem naquela época ainda. Ele simplesmente entrou no meio do jogo lá, pegou a bola que eles estavam jogando, não era uma bola de rugby, que não existia rugby ainda, pegou a bola e saiu correndo. Claro que foram agarrar ele, e aí também surgiu a questão do tackle. Não com o nome de tackle na época, mas sim pararam ele de alguma forma. Certo? Guarde isso então. O que é estratégia? O que é tática? Eu não posso voltar novamente. Faça o exercício prático lá dos pênaltis. 5 pênaltis de cada um. Se o goleiro conseguir descobrir qual que foi toda a estratégia dos pênaltis, não importa o número de gols. Ele venceu a partida. E por fim, guarde esse pequeno espaço que eu já falei sobre o histórico do rugby. Você tem que guardar o nome de William Webb, o criador, ou que descobriu, vou dizer assim, o rugby. Certo? Fique com Deus. Até a próxima aula.